Bom, a gente destaca agora uma entrevista exclusiva que fez o nosso colega Cláudio Dantas. Ele entrevistou com exclusividade pela primeira vez o casal Rosângela e Sérgio Moro. Primeiro, o senador e a deputada saíram em defesa da Lava Jato. Se a gente tem um país que não aceita que corrupto vá para a cadeia, que vá para a prisão, a gente está num país que não tem futuro, que é pressuposto civilizatório. Quem cometeu um crime grave como corrupção, arcar com as consequências. 2, o dinheiro que foi recuperado. Petrobras recuperou lá 6 bilhões de reais e tem muito mais dinheiro a ser recuperado. Em multas, indenizações, criminosos confessaram os seus crimes. Então, assim, eu sinceramente, e aqui não é que eu não tenho o espírito de autocrítica, eu posso até ter errado no passado em alguns momentos, mas acredito que na Lava Jato nós fizemos a lição de casa. Quem que está criticando a Lava Jato? Porque a sociedade não é. A gente aqui em Brasília, agora eu falo a gente, né, tanto mais em Brasília, aqui é meio que uma bolha, uma ilha da fantasia, assim, que as pessoas perdem um pouco a conexão com o que está acontecendo lá fora. E a sociedade tem muito claro que as prisões que foram feitas, o dinheiro que foi recuperado, 6 bilhões voltaram para os cofres da Lava Jato. Diretores que nem eram o primeiro escalão da Petrobras devolveram 100 milhões de reais, ou seja, por que teria devolvido então, né? Então eu acho que esse recorte das pessoas que criticam a Lava Jato, ou é narrativa construída do PT, ou são pessoas que foram atingidas. Depois, Sérgio Moro revelou que se reuniu recentemente com líderes conservadores da América Latina para organizar um grupo de combate ao Foro de São Paulo. Estive recentemente na Argentina. Tivemos reuniões lá com ex-presidentes, que são expoentes da direita ou centro-direita latino-americana. Quem? Estive lá com Sebastián Piñera, o ex-presidente do Chile, Felipe Calderón, o ex-presidente do México, Macri, o ex-presidente da Argentina, e com José Quiroga, ex-presidente da Bolívia. Está sendo formado um grupo, que estão chamando Grupo de Liberdade, também com outros ex-presidentes da América Latina, para fazer um contraponto a essa ideologia do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla, para defender uma posição da direita na América Latina, liberal, para abrir a América Latina ao mundo e se contrapor a esse fechamento. E se contrapor igualmente algo que é importante, aos ditadores. Aí alguns dos trechos dessa entrevista exclusiva concederam Rosângela e Sérgio Moro ao Cláudio Dantas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer outros trechos dessa conversa, mas antes, sua análise inicial, Dantas, por favor. A conversa, ela foi bastante... a gente conseguiu abordar diversos temas. Naturalmente, o Sérgio Moro, eu questionei, quando ele responde ali sobre autocrítica, eu questionei justamente se ele fazia uma avaliação do seu próprio trabalho, né? Se ele fazia a tal da autocrítica que o Lula não faz e se ele fazia do seu próprio trabalho. Mas também ficou claro ali que não faz, né? Agora é um político, ele não vai criar provas contra si mesmo, ainda mais tendo aí a turma no ataque contra ele. Mas foi questionado, saiu pela tangente ali com uma resposta que satisfaz aí boa parte do seu eleitorado. Bom, o que eu achei importante dessa entrevista? Essa movimentação internacional, algo que não aconteceu antes, vem sendo feito agora, uma costura para a criação de um grupo que se oponha ao Grupo de Puebla, que substituiu o Foro de São Paulo. Então eu acho que é importante que a direita se articule também regionalmente, também internacionalmente, para que se contraponha às narrativas que são construídas e até aos projetos de poder que são implementados e impostos por partidos como o PT e seus aliados no resto da região. Eu questionei especificamente sobre esse ponto em relação a exatamente que ações serão feitas, né? Se de repente teremos algum tipo de medida jurídica em fóruns internacionais
ou se serão apenas encontros, né? Encontros para geração de mídia espontânea, para notícias, para exposição de teses e de ideias e de conceitos, enfim, de valores. Eu acho que é mais na segunda parte. Ainda é algo embrionário, mas eu acredito que possa avançar e torço para que dê certo. Bom, e Rosângela Moro destacou a criação do Gabinete de Fiscalização, que vai acompanhar execuções de políticas públicas do governo Lula. Eu aderi a esse grupo, gabinetes espelhos, Shadow Ministry. Shadow Ministry. E a ideia é justamente essa, um monitoramento. Essa ideia quem apresentou foi o deputado Deltan Dallagnol. E é uma pessoa assim, muito inteligente, ele é muito comprometido com a ordem pública, a probidade, a moralidade. E a ideia é justamente para que nem todos fiquem direcionando sua energia e seus focos em todos os parlamentares em vários gabinetes, foca para o grau de especialidade, né? A minha, por exemplo, que eu sugeri, que eu tenho condições de fazer bem, é a questão do recorte da saúde, fornecimento de medicamentos, a incorporação, a gestão dos medicamentos do Saara, que são altíssimos, e a gente viu também esses dias que foram jogados fora por uma questão de mau acondicionamento, e milhões de dinheiro jogados fora. Então, cada parlamentar, de acordo com a sua área de atuação, fraciona ali um ministério, monitora, e também não só para fiscalizar, que também é função do parlamentar, mas também, eventualmente, para propor alternativas e sugestões para uma melhoria aí da gestão da coisa pública. Sérgio Moro também fez críticas ao início da gestão do petista. Talvez o shadow government, na verdade, que a gente devesse dizer, é o governo. É um governo de sombras, porque você não tem proposta, nada definido. Isso gera essa incerteza econômica. Os atores econômicos, agentes econômicos já pisaram no freio desde a eleição do Lula e, infelizmente, não dá para tirar-lhes a razão, porque nós estamos vendo um governo simplesmente que não tem rumo e a gente não sabe onde que ele vai chegar. Eu acho que o caminho, infelizmente, a não ser que haja uma grande correção de rumos, é o mesmo que nós vemos hoje na Argentina, uma grave crise econômica. José Maria Trindade, sua análise, Zé. Olha, eu acho que o Sérgio Moro, ele fez um papel importantíssimo na vida do país, mostrou que o Brasil pode sim fazer justiça e prender a mão que paga. Se aqui existem políticos corruptos, bandidos, é porque alguém está pagando. Eu me lembro bem que o senador Pedro Simon, ex-senador Pedro Simon do Rio Grande do Sul, sempre tentou instalar a CPI do corruptor, ou seja, a CPI das empreiteiras. Nunca conseguiu. A gente sabe que ele não conseguiu porque as empreiteiras têm os controles remotos de parlamentares importantes aqui no Congresso Nacional e, por isso, Pedro Simon saiu da vida pública sem conseguir instalar essa CPI. Veio o Sérgio Moro sem CPI e sem nada, numa operação lá no Paraná e consegue colocar na cadeia os mais altos empresários do setor de construção e também funcionários da Petrobras, além, evidentemente, de ex-presidentes de partidos políticos, ex-presidentes da República e assim por diante. Então, eu acho que o Sérgio Moro pode sim falar com firmeza o que falta no Brasil em termos de legislação para evitar fiascos como estes, né, que aconteceram aí depois da Lava Jato. A reação foi muito grande. E por fim, Rosângela Moro falou sobre o medo após a desarticulação de um plano de atentado contra autoridades e motivação para garantir a segurança. Por causa do trabalho dele, a gente já passou por períodos na vida assim, de aqui mais alerta, tem uma ameaça aqui, mas dessa envergadura e de ver nas reportagens, olha, uma casa alugada próxima à tua casa, o clube que vocês frequentam, um esconderijo para de repente manter um cativeiro, é assustador, é perturbador. Serve de motivo, de válvula motivadora para que a gente consiga melhorar a legislação. E você, Roberto Mota, que destaca, Mota, dessa entrevista exclusiva que fez o Dantas com a deputada Rosângela e o senador Sérgio Moro? Muitas coisas interessantes. O Moro tem razão, na cultura política brasileira, corrupto ser punido é uma novidade absoluta. Achei muito boa a ideia do grupo de combate
ao Foro de São Paulo. A minha reação foi até que enfim. Eu fico feliz de ver o senador Sérgio Moro finalmente compreender o papel que a ideologia desempenha nessa luta contra a corrupção e o crime. Eu sempre achei que faltava essa dimensão no trabalho e nas declarações dele, né? Porque com tudo que já foi documentado sobre a ligação entre crime, tanto organizado quanto desorganizado, e da corrupção com os movimentos de esquerda na América Latina, chega uma hora que a conclusão é óbvia, tá? Não adianta você querer combater a corrupção e o crime se abstraindo da dimensão ideológica, como se todos defendessem a mesma lei aplicada da mesma forma. Achei muito boa a declaração. Avinato. Bom, vou pegar aspectos das respostas dos meus queridos mestres aqui. Dantas falou da autocrítica, isso me chamou muita atenção. Não fazer autocrítica é uma coisa, e pedir autocrítica dos outros é algo muito preocupante, porque ele, de fato, quando ele aceitou ser ministro do Jair Bolsonaro, ele deu a razão, o liame jurídico objetivo que faltava para que o STF anulasse todas as condenações e todo o processo contra o atual presidente. A preocupação dele com o Foro de São Paulo e o crescimento das ditaduras na América Latina é cair naquela esparrela fácil da luta contra o Foro de São Paulo, contra um arqui-inimigo rival, contra a Spectre de James Bond. Ora, se ele quer lutar contra alguma ditadura, ele como senador, ele tem que começar em casa, porque o Senado é que tem a força para se opor à ditadura do judiciário, que a gente cansa de se ver em determinadas áreas desse país. E digo isso conforme a análise do maior constitucionalista vivo, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Nós temos um STF hoje que está acima da Constituição. Gabinete de fiscalização. É para se aplaudir, mas não para se vangloriar, porque fiscalizar é um papel do legislativo. Então o gabinete de fiscalização nós estamos inventando uma moda nova. Qual é a moda? Trabalhar. Só isso já é passível de aplauso. Eu sempre achei o Moro um péssimo juiz, um grande ministro da Justiça, mas ele tem se mostrado um parlamentar, um legislador como qualquer outro. E essa questão de melhorar a legislação é fundamental, é claro que é, mas na questão do trânsito em julgado, ele ressuscitou o único projeto que é passível de declaração de inconstitucionalidade. Poderia ter resgatado outros ou ter feito um próprio. Essa questão agora de todo mundo aparecer em casal, né? A gente vê aí Jair Michele, Lula e Janja, Moro e Rosângela. Daqui a pouco a gente está vendo de novo Jane Erundi, Luan e Vanessa, etc. Algo mais, Dantas? Não, eu acho que é isso. Ele tá, os dois acaba que assim a expectativa que a gente tinha era que o Moro e a Rosângela ficariam absolutamente isolados. Mesmo, né, conseguindo mandato, ficariam isolados no Senado e na Câmara. Mas isso não está acontecendo. O que é bom para a sociedade. É importante que haja uma compreensão de uma pauta que ela é suprapartidária, que é o combate ao crime organizado, que é o combate à corrupção, que é o combate aos malfeitos. Não é possível a gente tolerar partido, autoridade pública, defendendo o criminoso, defendendo o bandido. Eu questionei o Moro em determinado momento ali, o que doeu mais, né? O Lula debochar do ataque lá, do plano de ataque do PCC, dizendo que poderia ter sido uma armação do Moro, etc e tal. O que doeu mais? Ele dizer que era uma armação, debochar disso, ou não criticar, não refutar, não rechaçar, não mencionar o próprio ataque em si como algo intolerável para a sociedade. Porque é disso que se trata. O presidente da República, quando debocha de algo assim, de uma investigação em curso, e em nenhum momento diz temos que acabar com o PCC, ele está dando um recado subliminar que é muito mais impactante e um alerta para todos nós. Agora, Zé, em um dos trechos que a gente destacou, nós vimos também a deputada Rosângela exaltando a criação do gabinete de fiscalização, que vai acompanhar e fazer apontamentos sobre as ações do governo Lula. O que você acha, Zé? É uma boa iniciativa e como é que vai se dar a atuação
desse grupo? Olha, os nomes definidos ali pelo gabinete são muito importantes e pessoas competentes. Eu acompanhei o gabinete assim, né? O gabinete paralelo, o governo paralelo, que foi adotado lá no governo Collor, pelo PT. O PT escalou pessoas especialistas em educação para o Ministério da Educação, Justiça, advogados conhecidos e assim por diante. Então escalou um governo paralelo mesmo, né? E deu certo, porque chama a atenção principalmente do que eu faria se eu estivesse no governo. E essa comparação é importante porque traz parâmetros para o eleitor, para a sociedade em geral, acompanhar. Agora, é preciso apresentar respostas e resultados, porque um gabinete montado assim, se não houver essa participação, esse trabalho, inclusive, para fornecer à opinião pública, não é mais nem só para a imprensa, mas à opinião pública, respostas e análises, aí se cair no descrédito fica muito pior. Mas eu acho sim uma boa iniciativa.